muito na retórica do ESG. Eu acho que tem grandes organizações que batem bastante nessa retórica. Eu sei que me enquadro, mas eu ainda tô meio surfando por fora, assim, sabe? E também Do dá, né? Que eu cenário, também né? acho que faz sentido, que vale a Sim. pena. E você vê que a própria sociedade grita isso, né? Dia após dia. Exatamente. Então, a gente está aí à disposição, né? Mas para os trabalhos de impacto social, atuação com as mulheres, os encontros, roda de conversa, enfim, todos os projetos, a gente tem projetos futuros aí para geração de renda pela moda circular, a gente tem muito projeto para acontecer. E para que isso aconteça, a gente se renasceu, né, como organização do terceiro setor, né? Hoje a sigla é OSC, mas é a mesma coisa que ONG, né? Só se trocou aí, não Como se que usa é mais. hoje? Não se usa ONG, então. Não se usa mais ONG, né? A sigla mesmo só, né? Que OSC era significa... Organização da Sociedade Civil. Então, Ah, não é uma entendi. organização Não, privada, é uma aham. organização da sociedade civil. Estamos ali no terceiro setor. E com isso, né, surgiu essa nova vida, né? Então, a gente tem toda a nossa papelada bonitinha, temos nossa contabilidade, estamos aí em processo, como a gente fundou de fato em novembro o Instituto, temos um ano aí para alcançar a utilidade pública municipal, para a partir de então captar alguns recursos Tem um específicos. tempo, Então a gente entendi. tem um ano de trabalho para que isso aconteça. Por isso eu digo, o voluntariado, ele é aceito, porque a gente vai ter uma caminhada ainda até novembro do ano que vem, nesse sentido, né? Mas ele não é a nossa vida. Ele não é uma. Ela é só. Nós estamos de passagem aí no Entendi. voluntariado, mas a nossa vida será autossustentável. E aí vieram diversas parcerias, né? A primeira parceria efetiva que aconteceu, a gente lançou nos 16 dias, foi com a Confidência Semijoias, que é uma outra super empresa que empodera mulheres, né? Que é uma rede de semijoias que trabalha com a revenda. Então, Confidência Semijoias trabalha com consignado, aquele velho consignado que a gente conhece aí bem, tem marcas antigas aí que às vezes nossa mãe, Sim, nossa tia já sim, trabalhou, né? sim. Então, ela trabalha com Na venda direta, na né? venda direta, né? As mulheres, elas não fazem investimento nenhum, elas recebem as peças para venda e pagam, recebem e ficam com a Sim. comissão ali das peças, Pagam né? aquilo que foi vendido, faz E o que ele foi tão aceita. bacana porque a gente já tinha pensado em ter uma joia, porque, enfim, também tem uma amizade com a proprietária, com a Patrícia. E a gente fez uma viagem juntas com a Câmara da Mulher, foi bem legal, ficamos no mesmo quarto, então a gente mergulhou nas histórias. Ele falou: Meu, Nossa, tem que imagina. sair essa joia, né? E a joia foi inspirada numa palestra que eu dei no Teatro Sesc da Esquina, em agosto, que é o Agosto Lilás. Agosto, ele é um mês em referência à criação da Lei Maria da Penha. É o mês em que essa lei faz aniversário. Então, é uma das cores aí do nosso calendário, que é o lilás, né, que foi a cor escolhida para essa pauta. Então, é um mês em que a gente faz vários eventos relacionados a isso. E foi o primeiro evento, Cláudia, do sistema Sesc, Senat, Fecomércio, Câmara da Mulher Empreendedora, no Paraná. Caramba! Foi o primeiro evento, então foi muito bacana, assim, foi naquele lugar maravilhoso que é o Sesc da Sim, Esquina, sim. transmitido pro Paraná todo. Tá lindo, tá no YouTube do Sesc Paraná, Bacana. lá, Só lindo. pesquisar. Só pesquisar, mas eu te mando o link também pra, se quiser colocar. Sim, depois a gente coloca nos Uma stories, até dá pra palestra colocar lindíssima. na descrição do nosso E eu podcast. adoro contar a inspiração da pulseira, porque, como eu falei, sou das artes, né? A pessoa é águia, assim, 100% com ascendente Nossa. águia, né? E eu fiz a palestra, a gente quis introduzir o assunto como eu sempre faço, a Cláudia me conhece, né? E não fosse assim, eu não tinha entrada nas organizações privadas como eu tenho, em redes como Sim, o Condor, tão tradicionais, inclusive. Eu tenho uma retórica muito suave, apesar da pauta ser pesada. Porque eu entendo, eu respeito a falta de conhecimento das pessoas a respeito disso, que a gente não quebra dando porrada. e Você isso faz total diferença, faz Lari. total diferença. Você entra suave. E eu acredito que, de fato, Cláudia, já procurei outras palavras, não encontrei. Eu acho que é um dom mesmo. Que, enfim, a minha ressignificação, junto com a informação e o entendimento da necessidade disso, me fez criar esse método que é muito pessoal. Eu consigo falar desse tema sem deixar pesado o clima, Eu né? super entendo o que você tá falando. Eu acho que no teu evento, inclusive, eu tava comentando com a Dani, fotógrafa, a gente sentou Uhum. juntas ali.
E ela falou como que eram as palestras. E assim, desde que eu comecei a palestrar nas empresas, eu tinha alguns temas de palestra e tal, a credibilidade que eu tinha por ter uma fala mais suave contava mais do que o próprio tema da palestra que eu ia dar. Sim. Porque elas sabiam como que seria esse trabalho lá dentro, como que eu levaria esse conteúdo e esse tema do empoderamento feminino, né? De fato, de empoderar as mulheres que estavam ali quanto líderes, quanto carreira, até para outras organizações, por exemplo, a OAB, onde você empodera ali as autônomas, as profissionais liberais que são empreendedoras. E eu ouvia muito isso. É assim, eu quero uma palestra pro Dia da Mulher, mas eu não quero que empodere tanto. Tipo, mais ou menos, Tipo, eu quero que empodere, tem mas uma não régua tanto. aqui, ó. Quero que Acho você que vá não só até o precisa. 7. Então, eu tive que tomar muito cuidado e trocar alguns termos. O próprio empoderamento feminino, ele teve uma época que houve um embate com ele ali, que não deu para trabalhar mais Sim. essa palavra. E que, no fundo, tudo é a mesma coisa. E era isso que eu estava falando com a Dani. Eu tinha que entrar dentro das empresas de uma forma... E o recado era o mesmo sempre, mas eu tive que substituir algumas falas e de fato, conseguia estar lá justamente pela forma com que eu levava, pela suavidade de trabalhar esse Sim. tema, que eu vejo que você faz isso de forma, Sim. assim, E eu já muito, tinha muito incrível. participado do evento do dia 19, né, do empreendedorismo feminino. Ainda estava em pandemia, foi na FEComércio e foi a primeira, e era restrito, né, quantidade de pessoas bem restrita, só tinha ali as chefias de toda a questão ali do governo do estado, então, relacionados à FEComércio. E era transmitido ao vivo para todo o Paraná também. E foi uma fala até curta que eu fiz aquela vez, porque não era a única palestrante e tal. E eu lembro que foi a primeira vez que eu falei para tantos ternos na minha vida, porque eu nunca vi tanto terno. Eu olhava lá, tinha pouca gente, mas as poucas é tudo preto, né, de gravata. E no início foi engraçado, porque quando eu comecei a falar do meu negócio, eu comecei a falar, e eu jogo o ciclo da violência no telão, Cláudia. O ciclo da violência, que é o que tá aqui, ele Sim. vai pro telão Sim. toda vez, porque sempre tem gente que nunca viu esse ciclo e na sala, e eu não posso passar por essa pessoa sem contar pra ela o que é, né? E eu joguei o ciclo da violência e teve umas reações assim, ó, de alguns dos ternos, né? Pegaram o celular. Eu não vou ouvir essa menina falar disso. E ok, olhei lá da frente, vi assim que perdi ali, mas eu não vou mudar o que eu vim fazer. Sim. E no decorrer da explicação do ciclo da violência, que também foi super rápida, porque assim, eu poderia ficar 40 minutos falando do ciclo, esses corpinhos foram voltando para a mesa, foram largando o celular e começaram a prestar atenção no que eu estava dizendo. E ao fim do Primeiro teve o evento, pré-julgamento e depois o entendimento sim. daquilo. E ao fim do evento, por ser um evento bem formal, né, ligado ali a governo, todos eles tinham que fazer uma fala de encerramento. Entendi. Todos eles voltaram ao microfone. E todos eles me cumprimentaram. Todos eles. Larissa, eu já tinha visto isso, mas eu Não com essa nunca ouvi abordagem. alguém falando desse jeito que eu entendi. O outro, Larissa, é tão importante o que você fala, tá aqui meu cartão. Daí já vi um assessor, me dava um cartão e falava, ó, me liga e tal. E, enfim, surgiram vários projetos a partir dali. Então, eu já tinha tido essa fala, eu já tinha essa chancela. Aí, surgiu, né, vamos fazer um evento Agosto Lilás e tal, foi bem legal, teve outdoor, foi bem lindo. Ai, que maravilha. E a gente fez esse evento no teatro. E nesse evento, eu contei algumas histórias que, fugindo do viés inconsciente, né? O que é a mulher que sofre violência? Ah, a mulher que apanha, calma. Especificamente, aquele recorte social e tal. E aí eu contei algumas histórias invisíveis. Contei a história de uma socialite que teve 15 ossos do corpo quebrado até que tomasse a decisão, né? E saiu para recomeçar a vida, né? Perdeu até a guarda dos filhos. Contei a história de uma jornalista que sofria violência no auge da sua carreira, então ela não podia trazer à tona porque aquilo comprometeria a carreira dela. Eu trouxe a história de uma menina que sofria violência na infância, que sofria violência dos pais, aquilo era normalizado, que foi morar no abrigo, mas teve que voltar para casa e levou a violência pro resto da vida até que tomasse consciência. Eu contei algumas histórias que não se fala muito, mas que tá relacionado. E para não dizer o nome dessas mulheres, apesar de que uma escapou, e quem assistir a palestra no YouTube vai ver que uma delas escapou. Escapou? Eu chamei de Marina, porque ao fim da palestra teve uma intervenção artística da Marina Prado. E foi lindo, vocês têm que assistir. A gente foi colocando obstáculos no cenário e a Marina daí subiu, né? Quando eu encerro a minha fala, eu falo, será que tem alguma Marina aqui?
E aí ela levanta e sobe e ela faz um número. Ela é acrobata, bailarina. Ela faz um número de equilíbrio nas garrafas. Ela equilibra em ponta em cima das garrafas. Uau. Enquanto eu declamo um poema escrito para isso, né, que eu escrevi para isso, falando sobre a vida, o dia a dia dessas mulheres com esses obstáculos invisíveis e se equilibrando e tudo mais. Bem lindo. E aí nisso ficou aquele Marina, Marina, e aí surgiu a pulseira Marina. Sim. Então essa pulseira, precisei falar da palestra para que É que eu já tinha ouvido essa história de uma forma bem leve, que foi no dia do seu evento, mas agora com mais detalhes, E né? aí surgiu a pulseira Marina. Deixa eu mostrar Vamos ali para mostrar você. pro Eu vou explicar pessoal. para vocês o que que a pulseira significa. Então, a gente tem aqui, ó, todos os itens aqui, os pins da pulseira significam algo a respeito. Então, o primeiro é batom, e é claro que tem aqui um trocadilho, né, do Instituto Batom, mas ele representa a autoestima, identidade, autoimagem da mulher. Aí tem uma boquinha que está aberta, que significa a denúncia e falar sobre esse assunto em todos os espaços, né? Abrir a boca e trazer esse assunto mesmo. Aí tem o óculos, né, que eu dei aqui também já uma dica. A gente fala muito sobre ajustar a visão, ajustar a sua ótica, né? Trazer essa nova forma de ver, né? Quebrar os vieses inconscientes. E a visibilidade da pauta, né? E aí aqui, ó, no fecho da pulseira, a gente tem aqui um saquinho de dinheiro, que aqui acho que não vai dar para ver. Por quê? Porque a única coisa que sustenta tudo isso, essa liberdade, é o protagonismo financeiro da mulher. Então, a gente traz aqui o saquinho de dinheiro como uma representação. E essa joia, nosso primeiro produto social, aí a nossa pedrinha lilás, em referência ao agosto lilás, né? Sim. E essa joia é o primeiro produto social da Batom que tem a venda revertida ao Instituto, às custas do Instituto, a essa existência jurídica Sim. do Instituto Batom. Na sequência, nos 16 dias, a gente acabou lançando também o colar, que hoje eu já nem tenho mais comigo disponível, que é o colar Liberty, que é a relação da gaiola, que foi muito forte nos 16 dias, né? Muito forte. E lindo, lindo demais. A gaiola, a gente postou muitas imagens da gaiola na cabeça, né? Nas redes fez sociais. umas fotos que ficaram Você encontra, né? O que significa essa gaiola na cabeça? A violência psicológica, né? A prisão, a violência psicológica, a prisão da mente. Me lembrou um filme, não? Uma Não série. tinha uma série? Bom Dia, Verônica. Isso. Nossa, aquela série foi uma série que mexeu muito comigo. Forte, é muito né? forte. É muito forte mesmo, de verdade. Aquela dinâmica é muito, muito comum. A dinâmica, né, do dia a dia ali da casa é extremamente comum. Isso, da mesa. Uhum. E aí, inspirado nisso mesmo, a gaiola foi usada como uma forma de impactar e acabou que a gaiola ganhou todo o protagonismo dos 16 dias, né? Aí a Patrícia, vendo as fotos dos 16 dias, falou, Lari, a gente tem que fazer algo da gaiola. E daí a gaiola surgiu, então a gaiola, ela tá aberta, tem um pássaro fora, um pássaro dentro, o nome desse colar é Liberty, porque é o pássaro que tá fora, que já é livre, ele volta para aquele ambiente de dor, que é a gaiola, para chamar o outro que tá dentro para a liberdade e contar para ele que a porta tá aberta. E mais uma vez, né, tem aqui, não vou conseguir mostrar, mas no fecho dele ele também fecha essa história com o coração, que representa o amor, que é a única força suficiente para que alguém que saiu de uma situação como essa retorne a esse cenário, né, para chamar a liberdade a outra pessoa. Então, a gente tem essas duas joias hoje, que você encontra no Instituto Batom, né, para adquirir, e nosso incentivo é que você presenteie alguém com essas joias. Sim. Porque às vezes é a melhor comunicação, né? Direto com o Instituto, você consegue até adquirir, mas você precisa retirar nos nossos parceiros pontos de retirada. Por quê? Agora chega a parte que eu mais adoro contar. Porque hoje, quem vende essas joias são as revendedoras da Confidência Semijoias. Ai, que bacana! Até dezembro, enquanto a gente estava nas ações, a gente estava vendendo direto as joias. Hoje, eu tenho uma ou outra aqui, né, às vezes comigo, Sim. mas a gente não vende mais, quem estiver nos assistindo. Ou seja, pra ainda adquirir, gera ali uma renda gera para aquelas renda pra mulheres essas que mulheres. estão... Exatamente. Cara, que E com a bacana. Confidência Semijoia, lógico, esse ano a gente vai ter selo batom, né, para toda a equipe da Confidência Semijoias, mas com elas a gente ainda vai fazer um trabalho mais específico com as revendedoras, né, são mais de 100 revendedoras só em Curitiba, mas tem ponto de venda no Brasil inteiro, então a gente vai fazer esse trabalho. E essas mulheres, aí mais uma vez a gente volta todo aquele funil que a gente falou, né, toda aquela escala. A revendedora tem o treinamento, a revendedora tem suas clientes, as suas clientes têm suas famílias, né? E assim Não, a gente ali, vai isso multiplicando. acaba E ramificando. gerando dinheiro para as mulheres, mais uma vez, sendo fiel e coerente com
a retórica que a gente tem com as mulheres, né? Sim.